A paz do Senhor, professores, Evangelista Rodrigo aqui. Nós estudaremos essa semana a lição 3, que traz como título As Promessas de Deus para a Igreja. É fundamental a motivação dos professores para essa aula, porque eu julgo ser uma das mais importantes desse trimestre. Primeira coisa para estar ajudando os professores, os amigos, é começar essa aula ressaltando a diferença entre a lição 2 e a lição 3. A lição 2 trouxe como título As Promessas de Deus para Israel. A lição 3 traz como título As Promessas de Deus para a Igreja. Os irmãos perceberam que o autor da revista ele fez uma diferenciação entre Israel e a Igreja. Por quê? Porque ao contrário do que algumas correntes teológicas acreditam, nós não somos continuistas. Por mais que a gente ouça várias vezes dentro de nós, no meio da igreja, no seio da igreja, que nós somos o Israel de Deus, que nós herdamos as promessas espirituais de Israel, só que biblicamente falando, Israel é Israel e igreja é igreja. Para ajudar os irmãos, deixo recomendação a leitura de Romanos, o capítulo 9, 10 e 11. Paulo, um judeu convertido, ressalta a diferença entre Israel e a igreja. A gente percebe que para a igreja do Deus vivo só existe uma possibilidade de passarmos a eternidade com Cristo, que é o arrebatamento. Já Israel, até depois do milênio, a Bíblia aponta em Apocalipse que 144 mil serão salvos. Esses 144 mil, numa conta simples, é 12 mil de cada tribo. Isso aponta para o Israel escolhido. A igreja do Deus vivo não é essa. Ela é formada por um povo, que a gente vai estar falando mais para frente, que só terá uma oportunidade de arrebatamento. Então comece essa aula destacando a diferença entre Israel e a igreja. O que é Israel? O povo escolhido. O que é a igreja? É a cidade do Deus vivo. É o povo que Cristo comprou com seu sangue. Então é fundamental nós destacarmos essa diferença entre Israel e a igreja logo no início da aula. Amém? Dito isso, a gente vai entrar propriamente dito na nossa lição, e é fundamental os irmãos entenderem que a gente sempre vai estar ajudando os irmãos a responder os objetivos das lições. Eu acredito que a maioria dos professores tem a revista de mestre, e toda revista no seu subsídio, ela traz os objetivos da lição. E essa lição, ela tem 3 objetivos, que é destacar as promessas de Deus, destacar a missão da igreja e destacar como tomar posse das promessas de Deus para a igreja. Então, para os irmãos começarem de forma bem dinâmica na sua aula, é importante sempre, por mais que os irmãos não tenham várias versões bíblicas, mas é muito importante que pelo menos os irmãos tenham um celular, uma Bíblia online, para que os irmãos vejam outra versão. Exemplo, no nosso texto áureo, que traz como base Mateus 16, 18, palavra de Jesus para Pedro. Mas também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se nós abrirmos esse mesmo texto na NVT, nesse mesmo texto está escrito assim: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Perceba que na NVT já fica bem claro Jesus dizendo que Pedro não é a igreja. Ou seja, a igreja não está edificada num fundamento humano. Pedro é a pedra corruptível. No grego é Petros, a pedra que se quebra. Jesus é Petra no grego, a pedra incorruptível, a pedra que não se quebra. Por que Jesus está usando esse termo? Para cumprir a profecia do profeta Daniel, que uma pedra deu no pé da estátua que Nabucodonosor sonhou, em Daniel capítulo 2. E essa pedra derrubou a estátua, que simbolizava todos os reinos da terra. E essa pedra havia prevalecido, que era uma profecia apontando para a vinda do reino de Deus, através do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha Pedro,
você é uma pedra que se quebra, mas sobre essa pedra, ou seja, sobre mim, Jesus dizendo, eu edificarei a minha igreja. Então é muito importante até para os irmãos trazerem uma diferença, um elemento a mais na aula de vocês, destacarem, claro, sem ser ofensivo em outras religiões, mas somente para fundamentar a aula dos irmãos, que a igreja do Deus vivo não está fundamentada sobre pedra humana, sobre edifícios humanos, mas está fundamentada sobre Cristo. Tá legal? Então é muito importante os irmãos ressaltarem isso dentro do texto áureo. Como que os irmãos, depois de apresentar o texto áureo, vai lidar com a turma? É fundamental, irmão, antes de dizer qualquer coisa sobre a igreja, dizer o que é a igreja. Eu gostei da definição que está no material de vocês sobre o que é a igreja, e eu gostaria de ler com vocês aqui rapidamente sobre o que é a igreja. Eu achei muito interessante. A igreja é a comunidade dos santos de todos os tempos. Ela é formada por aqueles que foram libertos da escravidão, da morte, do pecado e do inferno, sendo assim inseridos no reino de Deus. Então, quando o material de apoio chegar na mão dos irmãos, escrevam essa definição, levem para a aula, porque é fundamental, antes de dizer qualquer coisa sobre as promessas de Deus para a igreja, entender o que é a igreja. Igreja é uma comunidade de pessoas envolvidas em prostituição, ex-viciados, pessoas aprisionadas pelo diabo. Isso é a igreja. Para tornar bem bíblico essa informação que vem no material de apoio dos irmãos, é só ler Colossenses 1,13, Paulo ensinando à igreja que Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é a igreja. O que é a igreja? Uma comunidade tirada das trevas e inserida no reino de Deus. É muito importante os irmãos entenderem isso. Dentro da lição dos irmãos, os irmãos vão cumprir aí três tópicos fundamentais. 3 tópicos que eu gostaria de elencar com os irmãos aqui. Primeiro tópico traz a natureza da promessa de Deus para a igreja. Dentro dessa natureza, no tópico 1 e no seu subtópico 1, tem a promessa de sinais sobrenaturais, que está baseada em Mateus 28:18. Sinais sobrenaturais, ou seja, milagres acompanharão a igreja. A igreja verdadeira é marcada por sinais. Conversão, libertação, curas, prodígios. Isso é natural, mesmo sendo algo sobrenatural, tem que ser natural na comunidade dos santos, sinais e maravilhas. O subtópico 2 traz como base a promessa de revestimento de poder, baseado em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que é o poder? É o dunamis. O poder do Espírito Santo é a força motriz da igreja. Uma igreja sem poder não anda. Eu gosto muito daquela ilustração que diz que uma igreja sem poder é como um carro muito bonito, como uma Ferrari, nova, saída da loja, só que sem combustível. Por mais potente que seja, por mais bela que seja, sem combustível ela não sai do lugar. No máximo que ela vai conseguir é andar em cima de um reboque. Isso é a igreja sem o poder de Deus. É fundamental os irmãos destacarem isso. Uma igreja viva é uma igreja marcada pelo poder de Deus, e traga como base Atos 1:8. O terceiro subtópico do tópico 1 traz as promessas espirituais para uma instituição espiritual baseada em Colossenses 1:24. Ou seja, a igreja, por mais que seja composta por pessoas naturais, por seres humanos, fadados a todo tipo de pecados, erros e falhas, mas ela é uma instituição espiritual. A gente tem que destacar logo de início a importância de não nos acostumarmos com o sagrado. A igreja é uma instituição espiritual. Ensinem aos alunos de vocês a olharem a igreja com outros olhos, um olhar de respeito, de reverência, de entender que está no lugar santo, que tudo que fizermos ali vai reverberar no mundo espiritual, quer para o bem, quer para o mal. Então é fundamental os irmãos entenderem isso, que existem promessas espirituais para uma igreja espiritual, tá bom? Passado o primeiro tópico, a gente vai logo para o tópico 2, que traz como seu objetivo as promessas de Deus para a igreja, que é a resposta da nossa lição 3. A gente está dentro dela agora. Primeira promessa de Deus para a igreja, a promessa da vida eterna.
Jesus disse em Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo. Qual é a principal mensagem dentro de uma igreja? É a promessa da vida eterna. É impossível estarmos lá dentro, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 19, se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Igreja não promete casa, igreja não promete riqueza, igreja não promete bem-estar, igreja não promete conquistas, por mais que venham, estão dentro daquele bojo que Jesus falou de coisas que seriam acrescentadas. A mensagem central da igreja é e continuará sendo vida eterna. Segundo subtópico aí do tópico 2, promessa de poder. Aqui eu acho que a CPAD deu uma redundância, porque está repetindo o segundo subtópico do tópico 1, que é a promessa de poder. Então, na verdade, é um realce. E para ajudar os irmãos não ficarem repetitivos, ao invés de os irmãos irem para Atos 1, vai para Atos 10, quando Pedro está em Cesareia, Atos 10, 44. A Bíblia diz que enquanto Pedro falava, todos foram cheios do Espírito Santo, ou seja, o poder que acompanha a igreja. Aonde a igreja vai, o Espírito Santo está com ela. Onde a igreja pisa, o Espírito Santo pisa com ela. Então destaca isso nessa parte. Subtópico 3 traz sobre nós a promessa da glorificação. Isso aqui é ponto-chave da aula, porque é um dos assuntos menos falados na igreja. Quando eu falo igreja aqui, não é só a nossa, a igreja de Cristo sobre a terra, que é a promessa da glorificação, que aponta para o arrebatamento. São mensagens pouco pregadas hoje por nós, e é fundamental nós lembrarmos a igreja que nós estamos aqui de passagem. Como disse o apóstolo Pedro, nós somos peregrinos e forasteiros. É muito importante os irmãos ensinarem os alunos, como disse o grande Carlos Spurgeon, vivam como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Essa é a promessa da glorificação, Jesus voltar a qualquer momento, Jesus voltar a qualquer hora. Isso pode acontecer de forma coletiva, ou seja, aquele arrebatamento que está em 1 Tessalonicenses 4,16, no abrir e fechar de olhos, dado a ordem, o arcanjo tocará a trombeta de Deus, e nós que estamos vivos seremos transformados, e os que estiverem mortos serão arrebatados, e para sempre viveremos com ele. Então é fundamental os irmãos já aqui pararem a aula, me destacarem, para que a partir dos alunos presentes se espalhem por toda a igreja, que a maior promessa de Jesus para cada um de nós é o arrebatamento, é voltar para buscar a sua igreja, voltar para buscar a sua noiva. Muito importante os irmãos entenderem isso. E para a gente partir para finalizar, é como tomar posse dessas promessas de Deus para a igreja. Então o tópico 3 já apresenta condições para viver essas promessas. Primeira condição para viver essa promessa, é preciso crer. O que é crer, irmão? É acreditar incondicionalmente. Crer na Bíblia é diferente de acreditar no mundo. Eu sei que os irmãos têm amigos e familiares que um acredita no outro. Só que esse acreditar no outro, se tratando de relações humanas, é um acreditar limitado, que hoje eu acredito e amanhã posso não acreditar mais. O crer na Bíblia é o crer de forma incondicional, independente se outras verdades aparecerem, eu continuo acreditando na verdade bíblica. Eu creio nas promessas de Deus para a igreja. Segundo subtópico do tópico 3, é preciso ser fiel. É fundamental entendermos que quando se trata de igreja, eu só sou igreja enquanto sou inserido no corpo de Cristo. Sair do corpo de Cristo, deixo de ser igreja, logo deixo de ser participante dessas promessas. Entende, irmão? A linha da fidelidade é tênue. A Bíblia diz, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. A gente se apega nesse texto aplicando da seguinte forma: eu posso estar errado, mas Deus continua fiel. Não, é uma linha reta. Estamos andando, nós e Deus, numa linha reta. Eu virei para a direita, ou virei para a esquerda, para estradas de infidelidade, e Deus continuou reto. A única forma de eu e você vivemos as promessas de Deus é voltando para o caminho. Por isso que Paulo diz, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, ou seja, ele permanece em linha reta. Em Deus não há curvas. Então a única forma de nós vivermos as promessas é fazendo o caminho que o filho pródigo fez.
A gente percebe na parábola de Lucas 15 que o dono da ovelha foi atrás da ovelha, a dona da dracma procurou, só que o pai do filho pródigo não foi atrás dele, foi o filho que voltou para o seu pai. Então é fundamental a gente entender essa parte de fidelidade, que a fidelidade é um fruto da igreja para Deus e não o contrário. Amém? Porque ele permanece fiel. E 3, para nós encerrarmos, é preciso obedecer a Deus. Amém? É preciso obedecer a Deus. Então, primeiro, é preciso crer, está baseado em Atos 2:1, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Eles acreditaram que iria acontecer e por isso aconteceu. 2, é preciso ser fiel, baseado em Atos 1:11, ou seja, permanecerem firmes. E 3, é preciso obedecer a Deus, baseado em Lucas 24:49, que Jesus deu uma ordem expressa, né? Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eles obedeceram e o poder veio. Tá legal? É fundamental os irmãos trilharem esse caminho, e eu peço que os irmãos assistam essa aula com muito carinho, que o Espírito Santo ilumine vocês, que seja a melhor aula da vida de vocês. Se possível, façam um propósito antes dessa aula, para que Deus ilumine e inspire a mentalidade de vocês, para que Deus abra a mente, para que Deus prepare a igreja para esse tempo, para que os irmãos entendam, mesmo que aqui de forma bastante resumida, mas o que Deus quer da igreja nessa aula. Tá legal? Que Deus abençoe, que esse domingo, se Jesus não voltar, seja a melhor aula da vida de vocês. Em nome de Jesus, encerre essa aula lendo a conclusão. Se tiverem tempo para socializarem com a turma, corrijam a lição. Tem um dever no final dessa aula. É muito importante os irmãos, até mesmo para uma avaliação pessoal, se a turma está lendo a revista durante a semana. Que Deus abençoe, um abraço, pode contar conosco sempre.